E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aqui, vamos ver, a Comadre Maledite. Tudo certo? Aí, vamos lá, Comadre Maledite. Olá, Ana Mateus, sou uma moça, tenho 33 anos. Vou tentar ser bem rápida neste relato que ocorreu com a minha avó materna. Os nomes estão trocados. Era o ano de 1960 e Cecília já tinha 4 filhos, sendo a diferença de idade entre eles de 3 anos cada, tendo um bebê de 6 meses que foi batizada pela Maledite, que era amante do Bento e se fazia... Quem que era Bento? Peraí. Então, a de 6 meses foi batizada pela Maledite. A Maledite era amante do Bento e se fazia de amiga de Cecília. Cecília é a avó, é isso? E logo após o batismo, Cecília começou a sentir fortes dores no ouvido esquerdo, as quais quase deixavam louca. Eles moravam bem longe da cidade. Um certo dia, Bento ia até a cidade. Bento é o marido de Cecília, é o avô? Até a cidade, Cecília resolveu ir com ele, pegou as crianças e mesmo com muita dor, naquela sexta-feira ela foi à cidade com seu marido e resolveu ficar na casa de seu cunhado, Benedito, enquanto Bento resolvia as coisas na cidade. E logo ao entrar, Elisa, mulher de Benedito, perguntou a ela o que estava acontecendo, pois já tinha 3 meses que ela não vinha para a cidade. E ela estava toda despenteada, muito magra. Então Cecília disse que desde que batizou o João, que é o bebê mais novo, é isso? Ela estava sentindo muita dor de ouvido e não comia nem dormia mais. Nem as obrigações domésticas conseguia fazer. Então Elisa pediu que Cecília se sentasse no alpendre, que ela já voltava. Saiu de sua casa e foi até a casa da esquina, onde morava um senhor conhecido como leiteiro, que era benzedor dos bons, como diziam. Então ele as chamou para os fundos da casa, que era de terra, e pediu para Elisa e Cecília se sentarem embaixo de uma mangueira. E ficou de pé na frente das duas, tirou o facão que usava na cinta e começou a desenhar no chão e rezar. E logo estava desenhando no chão um caixão. E ele começou a furar os cantos do caixão desenhado. Após furar os 4 cantos, e quando furou o meio, a Cecília deu um berro estrondoso e a dor dela sumiu. Então ele disse, se você tivesse demorado mais um dia que fosse, não ia ter mais jeito. E aí pediu que ela trouxesse a ele ele pediu para que ela trouxesse a ele o que aparecesse, é isso? Na sua fronha, no outro dia, para que ele devolvesse o feitiço que seria para ela, o feitiço era para ela morrer louca, então ele ia devolver esse feitiço. Cecília foi para casa e naquela noite ela dormiu com uma fronha branca no travesseiro. E no dia seguinte, quando acordou, a fronha estava cheia de pó de pedra. Ela pegou a fronha e foi rumo à cidade, deixando os 3 filhos com sua sogra. Ao chegar na casa do Zé Leiteiro, entregou a fronha a ele e ele disse que em 3 meses ela saberia quem fez o feitiço. O feitiço que era para ela morrer, né? Porque essa pessoa, é isso? Iria morrer em 3 meses. Porque essa pessoa ia morrer, é isso? E 3 meses depois a Maledite morreu muito magra e louca, pois disseram que ela tinha uma dor no ouvido esquerdo e não comia nem fazia mais nada e definhou até a morte.
Ana, esse foi o meu relato acontecido com a minha avózinha, que hoje mora no céu. E só estou contando porque eu a vi em um sonho e ela disse que esse relato ficaria muito bom na sua voz. Beijos a você e aos assombrados, espero que tenha gostado do relato. Escolha ele por mim e pela minha avó. Ok, está aqui contado. E pera, então, a madrinha mesmo, a Maledite, que foi madrinha do bebê, era amante do marido e ela fez um trabalho pra avó. E aí tudo, exatamente o que ela mandou, voltou pra ela. O benzedeiro lá fez voltar pra ela. O benzedeiro forte esse também. E foi mesmo. Vai. Ainda bem que correu. Eu já vi vários relatos falando assim, se você demorasse um pouquinho mais, se fosse mais um dia, mais 2 dias, não dava mais. Ai, gente, ainda bem, hein? Tem que correr com essas coisas, né? Tipo, é emergência espiritual. Comadre Maledite Furazóio. Vamos já contar outro relato aqui, ó. Meu sonho premonitório, parte 1. Olá, Ana, meu nome é fulana, amo quando me chama assim. Fiquei muito feliz quando a magnífica Ana Paula leu meu primeiro relato. Prometi mandar outros, então aqui está. Vou contar um dos meus sonhos que tive e acho que são premonitórios. Espero não deixar confuso. Quando eu comecei a namorar meu atual marido, eu ia para casa dele todo final de semana. Lá eu conheci dois irmãos que eram primos dele. Uma moça que vou chamar de Ju e um moço que vou chamar de Pedro. Os dois tinham saído há pouco tempo da prisão. E ambos usavam tornozeleira. Eu peguei amizade com a Ju muito rápido. Acho que por sermos muito parecidas, criei uma ligação com ela muito forte, coisa que acontecia pouco comigo. Uma noite eu tive um sonho muito ruim. Sonhei que vários caras invadiam a casa deles e invadiam armados a casa, acabavam matando os irmãos. Não. E prendiam o irmão dela. Os caras invadiam a casa deles armados, o matavam. Caso de quem? Matava quem? Não sei. E prendiam o irmão dela, eu acho. Acordei no outro dia assustada, repreendi e contei pra ele e pro meu marido. Hoje é marido, né? Na época era namorado, né? E contei pra ele. Eles ficaram assustados, mas não falaram nada pra ele. Uns 4 dias depois disso, acordei num sábado com a notícia de que a polícia havia invadido a casa deles na madrugada. Então, fui perguntar e ela me contou que a polícia... me contou que a polícia entrou lá... apontaram as armas, mas não atiraram, revistaram e foram embora. Esse não foi meu primeiro sonho premonitório, mas sempre fico com muito medo de sonhar, porque eu mal sonho e quando sonho é para avisar alguma coisa. Obrigado por ler meu relato. Se ler, mandarei a parte 2. Me fala a sua opinião, Aninha. Beijos para vocês, assombrados. Boa noite. Bye, bye. Um beijo para você, obrigada. Sim, sonhos premonitórios acontecem muito também. Acontece sim. Muitas vezes não é exatamente o que acontece no sonho, mas a mensagem principal ali você identifica que aconteceu, né? Que acontece assim. Bom, pessoal, eu vou ler isso aqui que pode ser de utilidade pública, né? Não sei. A pessoa aqui mandou assim, explicação, não é bem um relato, é uma explicação, mas às vezes a gente pode ajudar as pessoas, então, não sei. Explicação importante sobre amarração. Lembrando que a pessoa que está escrevendo isso, eu não entendo, eu não sei, só estou passando o que eu estou lendo, que essa pessoa explicou.
Se alguém quiser acrescentar, dizer mais alguma coisa aqui nos comentários, é sempre com respeito, tá bom, pessoal? Vamos lá. Ana, senti-me na obrigação de lhe... Pera aí, deixa eu tirar o chat da tela. E ver se tem música. Porque fica muito chato só eu falando, né? Ou não, às vezes a música já encheu tanto o saco que é melhor só eu falando. Ana, senti-me na obrigação de lhe fazer um esclarecimento a respeito de amarração habitual e amarração transcendente. É pra eu ler isso? É mesmo? Bom, o que explicarei aqui é apenas para auxiliar na compreensão. Existem 2 tipos de amarração amorosa. Porque é dia de maledite, né? Maledite às vezes tem amarração, então vamos lá. A amarração habitual, que une casais heterossexuais ou casais gays. Peraí. Então, existem 2 tipos de amarração. A habitual, que une casais heterossexuais ou casais gays, homossexuais, ela segue o padrão comum do feitiço. Entre vários, 7 anos e depois a renovação da amarração. Enfraquecimento ou quebra da amarração, caso a vítima descubra o feitiço ou busque alguém com conhecimento para desfazer. Esse tipo de amarração é reversível e a cada final de ciclo exige sempre mais do solicitante para mantê-la, chegando ao ponto, em alguns casos, de nem poder mais ser renovada. Já a amarração transcendente une pessoas com orientação sexual diferente e sem afinidade. Esse tipo de amarração baseia-se na indução por sonhos e pensamentos divergentes do natural da vítima, acompanhado de desejos avassaladores e carência extrema. Apesar de muito pouco mencionada, não é algo novo, sendo tão antiga quanto a amarração habitual. Na transcendente não precisa haver renovação. Ela é para toda a vida, misericórdia, principalmente quando o solicitante escolhe deixar a pessoa livre para sua verdadeira orientação sexual, e só viver encontros ou um relacionamento secreto. A única maneira de desfazer uma amarração transcendente, isso que eu tenha conhecimento, gente, é com o falecimento de uma das pessoas envolvidas na amarração. Hein? Credo. No caso do menino do primeiro relato, acredito que, sabendo que não há como desfazer, ele se sente responsável em motivar o outro lá a tentar esquecê-lo com mulheres. No caso do segundo relato, a entidade concedeu o primeiro encontro, mas por algum motivo o maledito voltou atrás. Lembra, teve 2 relatos nesse sentido, que a pessoa, o cara, ele é heterossexual, mas um outro colega fez um feitiço, uma amarração, não sei, para ele se interessar por ele, sendo que não é orientação, sei lá, né? Ele... Cadê? Mas por algum motivo o maledito voltou atrás. Daí fez o ritual do rompimento de laço. Ele bebia tanto porque estava disposto a morrer para desfazer as amarras, já que a única maneira de desfazer isso é assim. Gente, será? Alguém aí confirma isso ou não? A entidade estava com ele, mas não o possuía por completo. O aviso aos demais foi porque... entendi. O aviso aos demais foi porque o sacrifício exigia apenas o maledito. Ele mandou... Lembra aquele que ele tá no bar, bebendo lá, e ele fala, sai todo mundo daqui, todo mundo saiu, explodiu um botijão de gás? É isso? No entanto, no último momento, a entidade o salvou. Caso contrário, o maledito morreria cumprindo sua obrigação no pacto. Visto isso, o moço já não precisa mais se preocupar. O que ele ainda sente é passageiro. Os laços estão sendo desfeitos gradativamente. Mas não desfaz ou não desfaz? Com isso, sonhos e sentimentos induzidos passarão. Apenas se o maledito tivesse morrido, o moço seria liberto imediatamente. Repito, não precisa se preocupar, o laço está sendo desfeito.
Qualquer médium que trabalha com amarração transcendente vai dizer a mesma coisa. Gente, se a amarração habitual já é vista com desprezo, o que dirá a transcendente? Só uma ressalva. Se o moço fosse gay, a amarração seria a habitual, com durabilidade de 7 anos. Gente, parece até um produto que a gente tá vendendo, né? E tendo que ser renovada. A amarração transcendente só é feita quando uma pessoa solicita o trabalho para prender outra pessoa incompatível à sua orientação sexual. Não é uma amarração fácil de encontrar apoio de entidades. Mesmo a habitual não é fácil. Daí muitas pessoas inescrupulosas enganam pessoas desesperadas, mentindo que amarrou quando na verdade não conseguiu fazer nada. Só mencionei isso porque tive permissão de esclarecer a você e aos assombrados. No caso do menino do primeiro relato, infelizmente não há nada que possa ser feito, isso até onde sei. O que entristece é que ele era muito novo e imaturo ao solicitar o trabalho. No segundo caso, o moço se arrependeu antes de 7 meses e arriscou tudo para desfazer, ciente do preço a ser pago. Ana, espero que o que revelei tenha tido alguma utilidade. Muita luz a todos nós e fique com Deus. Um beijo para você. Gente, não vão atrás disso, tá? Quem mexe com isso já sabe, aceita fazer isso para outra pessoa. Não vale a pena. Eu sei que às vezes a gente fica meio cego, né? Acaba ficando cego, mas olha onde isso leva. Não leva. Vale a pena um momento. Oh, meu Deus, que prazer. Para depois virar o caos na vida de todo mundo. Levar a morte. Gente, não. Põe a cabeça no lugar. Pensa que não dá. Vamos meditar. Vamos partir para outra. Ou, né, vai encontrar uma hora alguma outra pessoa, mas não façam isso. Você vai estar acabando com a sua vida, principalmente com a vida dos outros. E se não, de mais gente envolvida aí que tá ao redor. Provavelmente, é mais de 2 pessoas que acabam se ferrando no mínimo. Vale a pena? Acabar com Olha, cuidado quando vai com um, vai com outro. Mesmo quem trabalha. Você viu que quando ele foi no médium, a primeira entidade que estava no médium, daquele primeiro relato do rapaz que era novo e se apaixonou pelo irmão do padrasto, não sei. Que a primeira vez que ele foi nesse médium, o médium... a primeira entidade que estava no médium disse para ele não fazer isso. Por isso que ela falou, poucas entidades trabalham com isso. A entidade falou, não faça. Não é correto. Mas de repente o cara mudou. Aí ele falou, já não era mais a primeira entidade. Aí a segunda já era mais malandrinho ali, né? Aí ele falou, faço. Tipo, você vai se ferrar também, mas eu faço. Mas aí já era outra. E aí... e aí eu não sei, gente. Eu não entendo direito disso. E só sei que não é... não é bom, né? Bom. Meu primeiro contato com o mundo assombrado. A mão e voz. É o nome do relato. Deixa eu só ver se tudo certo aqui. Beleza. A mão e a voz. Boa noite, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana, e venho contar a primeira vez que eu vi algo que não encontrei explicação até começar a estudar sobre o mundo espiritual. Os nomes estarão trocados. Será preciso usar nomes para compreender melhor a história. Ok, mas pode usar nomes quanto quiser, desde que estejam trocados e sejam nomes coerentes, assim, Maria, José, João... Tá? Não coloque nomes muito estrangeiros ou nomes de outras coisas que acaba deixando o relato mais engraçado do que a gente prestar atenção mesmo, sabe? Então dá nome, Maria, João, nomes fictícios assim. Bom, eu não me recordo exatamente quantos anos eu tinha,
Poderia fazer as contas, mas a preguiça não deixa. Mas recordo de estar no ensino fundamental, entre a 3ª e a 4ª série. Um dos meus irmãos começou a namorar uma menina chamada Maria, olha lá, tá vendo? Que morava umas 2 ruas após onde morávamos. Como sou a única menina entre os irmãos, e Maria tinha uma irmã 1 ano mais nova que eu, a Verônica, acabou que eu me aproximei delas. E era comum eu ir para a casa delas, brincar com a Verônica, mesmo eu não sendo de brincar, mas eu preferia ir para lá do que ficar sozinha em casa. Maria, Verônica e seus pais frequentavam uma igreja evangélica e eu até ia algumas vezes com eles. Sempre inventávamos algo legal para fazer juntos e isso era independente do relacionamento que a Maria tinha com meu irmão. Não me recordo quanto tempo durou essa amizade, quanto tempo convivemos e coisa e tal, pois mantive contato mesmo após o término do relacionamento de Maria e meu irmão. E pouco após o término, o pai delas sofreu um acidente de carro fatal. Naquela época, o cinto de segurança não era obrigatório. Eu fui ao velório dele com a minha mãe dar um último adeus. Ele sempre foi aquele pai babão, sabe, com as meninas, e sempre era tudo muito divertido. Também fui abraçar as meninas e a mãe delas. Alguns dias após o ocorrido, eu fui à casa delas. Meu irmão até foi junto, sendo logo o único homem na casa aquele dia. Eu e Verônica pegamos 2 cadeiras de praia e colocamos na calçada da casa, já na rua, e ficamos quietas por um momento. E meio que buscando um assunto, começamos a falar das estrelas. Comentamos da lenda de que se você apontar para as 3 Marias, que nasceria uma verruga no seu dedo. E entre risos bobos e tal, combinamos de nós 3 apontar para onde estavam as estrelas. No 3, apontamos e falamos, estão aqui. Junto com os nossos braços e mãos, surgiu... e junto com os nossos braços e as nossas mãos, surgiu um 3º braço, bem entre os nossos, também apontando para as estrelas. E também junto com a nossa fala, uma voz masculina também falou, estão aqui. Foram apenas alguns segundos, mas nós nos apavoramos, levantamos e entramos correndo dentro de casa. Fomos atrás das pessoas, acreditávamos que meu irmão, que sempre foi muito brincalhão, estivesse nos pregando uma peça, mas ele estava lá dentro da casa, junto com a Maria e sua mãe. Na rua não havia ninguém, só nós 2. E para que alguém pudesse colocar a mão ali entre nós 2, a pessoa deveria estar agachada atrás das 2 cadeiras de praia. Na época, o susto prevaleceu. Foi onde, inclusive, começou o meu desconforto, quase pavor em ficar no escuro. Essa foi uma das últimas vezes que eu e Verônica nos vimos. Após isso, às vezes, nos víamos na rua e nos cumprimentávamos. Esse foi o primeiro contato com algo espiritual, mesmo que eu só fosse entender mais de 10 anos depois que aquele que estava ali, rindo e participando da nossa conversa, ou da conversa ali de 2 crianças bobinhas, era o pai da Verônica e da Maria. Eis meu relato curtinho, em breve trago outras experiências que tive. Beijos, Ana, Matheus e Assombrados. Fiquem com Deus. Um beijo para você, obrigada. Então, a hora que elas apontaram, só tava as 2, cada uma apontou um e apareceu um 3º braço no meio e falou também com uma voz masculina, estão ali, estão aqui, sei lá. Então, provavelmente o pai estava ali junto e nesse momento ele apareceu. Quer dizer, pelo menos o braço, ou elas não chegaram a olhar para trás, ou a hora que olharam já não tinha mais nada, mas pelo que ela diz, viram meio que muito rápido talvez de canto de olho, ou viu mesmo o braço, mas a hora que virou não tinha nada, ou nem deu tempo de virar, saíram correndo, enfim. Mas interessante, né? Que ele estivesse ali junto com elas. Vamos anotar aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.
O relato que a Ana não contou. Vamos ver agora junto comigo aqui se eu contei ou se eu não contei. Vocês vão me ajudar nessa, prestem atenção. Oi, Ana, Matheus e assombrados, espero que estejam todos bem. Eu me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Não usarei nomes, mas caso ocorra, já estarão trocados, fiquem em paz. Obrigada. Recentemente aconteceu algo muito estranho e quero ajuda sua e dos assombrados perante isso. Olha lá, tá pedindo, tá vendo? Ajuda. Como o próprio título já entrega, se trata de um relato que aparentemente a Ana não contou. Ontem à noite eu fui na casa da minha avó e decidi colocar uns relatos para passar o tempo e também para mostrar para minha prima, que não conhecia o canal. Isso aí. Então, mostrei os meus favoritos. Quando me lembrei de um que se chamava A Moça que Gritava, do qual eu tinha certeza ser o relato 493 do Histórias Assombradas. Isso porque eu lembro dele ter sido lançado depois do relato Meu Quarto Assombrado, que é o número 492. E me deixou dormindo de luz acesa por quase um mês. Acontece que o relato 493 se chama A Vela que Caminhava e não A Moça que Gritava. Poderia ser só um engano de números, mas eu procurei os relatos seguintes e nada. Procurei no buscador e nada também. Joguei no Google, entrei na playlist e vi todos os relatos atrás. E também não achei. Virei à noite, gente, caçando esse vídeo e nada de encontrar. Eu tô virado agora aqui, pois eu não dormi, procurando o relato e não encontrei. Enquanto eu procurava, mandei mensagens para minha irmã, minha prima e alguns dos meus amigos que eu apresentei o canal e perguntei se eles se lembravam desse relato. Mandei um áudio dando um resumo e eles disseram que se lembram da história e de terem ouvido, porém nada de encontrarem esse relato também. Será que nós tiramos do ar? Vai saber. Estou encucado. Então eu vou contar o que eu me lembro desse relato para ver se você, Ana, ou algum assombrado se lembra de ter escutado essa história. Pois não é possível termos ficado eu, minha irmã, minha prima e meus amigos todos loucos, né? Ixi, será que eu vou lembrar? A história é o seguinte, vejam aí se vocês lembram. Adilson, olha aí. O moço que contava o relato tinha por volta dos 30 anos. O microfone tá descendo. Tinha por volta dos 30 anos e contava algo que aconteceu na infância dele. Segundo ele, eles moravam no fim de uma rua essa que terminava em um sítio enorme, que eles roubavam frutas, etc. Acontece que nessa cidade, certo dia, uma moça sumiu e pouco tempo depois o caseiro que cuidava do sítio simplesmente resolveu ir embora. E então toda noite eles ouviam, por volta da meia-noite, uma mulher gritando no sítio. Ela ficava uma meia hora só gritando desesperadamente e depois sumia. Isso durou por alguns meses, até que chamavam um homem de um centro de candomblé, e esse homem falou que era o espírito da moça que sumiu, que estava angustiado, e mandou procurarem nos fundos do sítio. E ao irem lá, viram os pedaços de terra mexida, diferente das outras, e sem grama, e descobriram que a moça estava morta e enterrada lá. O caseiro, na verdade, sequestrou a moça e depois a matou, e segundo o homem do centro de candomblé, essa moça aparecia à noite gritando, porque por diversas noites ela gritou por ajuda e ninguém a escutou ou a socorreu. Depois do velório dela, a assombração deixou de aparecer. Segundo o moço do relato, essa história virou meio que uma lenda urbana no local, mas ele garantia que tinha visto. Basicamente era essa a história. Eu lembro até que no final do relato, quando você fazia os comentários,
você tinha dito que toda lenda urbana tem um fundo de verdade e também xingou o caseiro por ter feito aquilo com a moça. E aí, Ana, você se lembra de ter contado esse relato? Vixe, são tantos. Algum assombrado se lembra dele? Ou será que foi um efeito Mandela? Outra dimensão? Ou nós ficamos todos doidos? O que vocês acham? Beijos para você, Mateus, beijos em você, no Mateus, nas crianças e nos assombrados. E que Deus os proteja sempre. Sucesso. Muito obrigada. Um beijo para você. Olha, de cara, sabe o que eu lembrei de vários relatos, você contando esse. Eu lembrei de um que eles iam no sítio roubar, mas acho que eles eram um cemitério, né? Não sei, que eles iam roubar manga ou roubar uma fruta e aparecer uma mulher de vestido vermelho lá, mas aí acho que não era esse caso. Lembrei do outro que a galera alugou uma chácara para passar, tipo, uns 3 jovens, uma moça e 2 rapazes, para passar uns dias, e aí um viu uma criança correndo na cozinha e a moça via, olhando pela janela da cozinha lá no fundo, um tronco, e aí foi descoberto que uma mulher morreu lá, e eles viram o espírito dessa mulher, que também depois chamaram, não sei o que, a menina sumiu, foi andando e sumiu, e aí um era... Então, lembrei desse também, mas não é essa a história. Mas esse, assim, eu não lembro, gente. Mas também eu não lembrar, porque, assim, é muita história. Às vezes tem uns que acaba ficando mais marcado, outros não. E eu não sei dizer. Alguém aí lembra? Ah lá, Daniele Martins está falando. Daniela, eu lembro de um parecido, mas não era o caseiro. Aí o Everton tá falando, pior que eu já ouvi também. Ah lá, Joselma, já ouvi esse relato. Gente, eu não lembro. A galera tá lembrando. A Daniela falou, era o sobrinho do delegado. Que relato é esse, então, gente? Me fala. Ó, o que às vezes acontece é a pessoa que mandou o relato, mas isso é bem raro de acontecer. Mas a pessoa que mandou o relato, de repente, vira e fala, eu não quero mais que minha história esteja no ar. Já aconteceu isso. Ah, por causa disso, daquilo, eu não quero. E aí, já aconteceu, a gente fala, não, tudo bem, então a gente retira o relato do ar. Fazer o quê? Mas... até também ia falar se não realmente esse negócio de número de relato, às vezes tá errado ter trocado, mas ele olhou tudo, ele virou à noite procurando o relato e não encontrou. Difícil a gente ter apagado à toa um relato assim. Agora... Ah lá, o Adilson já tá procurando o relato. Ah lá, Isabela, não lembro. Quem que tá aí? Relato 493? Deixa eu olhar aqui, ó. História Assombrada 493. Só para ver mais ou menos que pé que tava lá. Ai, cadê, gente? Cadê? Eu não sei. Histórias Assombradas. Olha lá, vela que caminhava. É o que ele falou aqui. Deixa eu ver que época que era esse daqui. Não, se eu colocar vai começar a passar. Olha minha barriga, se escutava. Olá, assombrado. Olha. Tá, esse cabelo é de 2017. 2016, isso. 2017 o Vitório, eu cortei curto. É verdade, 2016 aqui, ó. Então, provavelmente ele escutou por aí no ano de 2016. E até que rima, né? A vela que caminhava com a moça que gritava. Aí alguém falou aqui, ó, por um minuto pensei que fosse a velha que caminhava. Então, não sei. Opa!
Tô pensando aqui também, gente, eu não lembro. Se alguém lembrar, diga aí, manda um e-mail, tá? Manda um e-mail lá e fala aí qual que pode ser. Ou lembra do título? Não, o título ele lembra. Ele fala, a moça que gritava. Não sei. Não foi em outro canal? Não, né? Não. Será que foi em outra dimensão? Eu contei esse relato, gente? Será que eu tenho esse relato no banco de dados? Mas de 2016? Vamos procurar. Vamos ver aqui, ó. A moça que gritava. É que às vezes tinha relato. Não. Relato por carta também. Ou em outro e-mail, enfim. Bom. Se alguém lembrar de alguma coisa, diga aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Então foi pedido aqui esses dias e vamos lá. Seria histeria coletiva ou visão do capeta? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, não há nomes no relato. Eu sou fã do canal, porém nunca consigo assistir ao vivo, então aproveito quando eu vou faxinar a casa para colocar em dia todos os relatos deste canal que me fascina. Aproveito este momento para confessar que às vezes eu fico triste por ver que os relatos de Maledite tomaram conta de boa parte do canal, apagando um pouco o sobrenatural, demonstrando assim que os monstros que povoam este orbe foram substituídos por humanos sem humanidade, mas vida que segue. Não, sempre foi assim, na verdade, né? E sim, eu acho que eu fico mais preocupada com pessoas do que com fantasmas, né? Serve muito pra gente abrir o olho, esses relatos de Maledite ou essas coisas, que a gente não precisa ficar só focado no sobrenatural e ter medo de fantasma, do capiroto aparecer no meio da sala no escuro. Não, filho, fica com medo da fulaninha que tá sentadinha do teu lado te dando bom dia e querendo ferrar a tua vida ali depois. Então, vamos aguçar nosso sexto sentido em relação aos seres humanos, as pessoas que são mesquinhas, egoístas e, ó, fazem muito mais mal do que muito fantasma obsessor. É um bando de obsessor vampiro vivo. Então, vamos lá, continuando. Já encaminhei outros relatos, mas hoje venho contar a minha primeira experiência com o mundo sobrenatural, que ocorreu quando eu tinha a idade de 6 anos. Nessa época, minha mãe já havia se separado do meu pai e morávamos com os meus avós, eu, minha mãe e 2 irmãos, um de 4 e outro de 2 anos. Morávamos em uma comunidade carente, onde sua maioria era de pescadores. Certa noite, minha mãe estava nos fundos da casa, limpando peixes, quando pedi para que deixasse que eu fosse sentar à beira da rua, onde mais de 15 crianças jogavam queimada. Ela só permitiu que eu fosse após prometer a ela que não me sujaria nem deixaria o meu irmão de 4 anos se sujar, pois já era mais ou menos 9 da noite, e que assim que ela tivesse terminado, deveríamos entrar. Eu fui toda alegre e faceira, pois devido a ameaças do meu pai em nos tirar da minha mãe, era quase impossível conseguir que ela permitisse que ficássemos sentados à porta de casa. Minha alegria durou bem pouco. Morávamos na terceira casa após a esquina e no bairro havia vários terreiros de religiões de matriz africana. Não vou citar aqui que era desta ou de outra denominação, afinal eu pouco entendi a respeito disso. E para ajudar era uma sexta-feira, dia de trabalhos, no centro, é isso? Como os donos dos referidos terreiros diziam, dia de trabalhos de esquerda. Como eles diziam, era dia de trabalhos de esquerda. Bem próximo à nossa casa havia um desses locais religiosos e foi de lá que veio o som do tambor. Som este que já nem nos causava qualquer espanto ou reação, pois crescemos ouvindo. E até ficávamos muito felizes em festas de São Cosme e Damião, afinal era a única oportunidade de termos doces à vontade. Como era um fato comum, não demos importância e todos continuavam a brincar.
quando olhei para a esquina e vi uma figura horrenda que vinha descendo a rua. Não demorei a chamar a atenção de todas as crianças que ali brincavam. Todos viram e correram em direção à minha casa aos berros. Passamos por um corredor estreito até dar de frente com a minha mãe, que se assustou e tentou nos acalmar, até que conseguimos relatar o que vimos. Tratava-se de uma coisa de mais ou menos uns 2 metros de altura, de pelagem marrom escura, com chifres grandes e pata de cavalo. Trazia em sua mão um garfo ou tridente, eu não sei bem direito. Ele caminhava devagar, por isso deu tempo de olhar e ver todos os seus detalhes. Ele seguiu caminhando como se não tivesse ninguém em sua frente, parecia não ter nos visto. E depois que todos viram, foi um salve-se quem puder. Não vimos onde essa criatura foi. Ele só seguiu seu caminho sem se abalar com a correria e gritos da criançada. Bom, assim eu acho, pois não entrou em nossa casa, tendo em vista que o corredor não tem portão. Bom, minha mãe precisou levar todas as crianças, cada uma à sua casa, pois ninguém tinha coragem de ir embora. E olha que a mais nova era eu, as outras tinham entre 10 e 15 anos. Bom, passaram-se os anos e eu ainda tinha na memória a imagem daquela criatura, que por muitos anos assombrou os meus piores pesadelos. Decidi então descobrir se aquilo foi coisa da minha cabeça ou não. Procurei várias daquelas crianças que na época já se tratavam de pais e mães de família, e pasme vocês, todos se recordam nitidamente desse acontecido. Então eu não estava louca. Até pouco tempo atrás ainda era perseguida em sonhos por aquela criatura, não sendo estes simples sonhos, e sim sonhos bem reais, onde acordava muitas vezes arranhada e com dores no local onde aquilo me tocava. Ana, não sei se até hoje que criatura era aquela. Será que foi real ou uma histeria coletiva? Ana, eu não descrevi a ninguém o que eu estava vendo. Eu lembro muito bem que eu apontei e mostrei para a criança que estava do meu lado, dizendo: olha lá! E esta sim gritou que era o capeta, e todos correram. Depois disso, durante um bom tempo, não se via qualquer criança brincando na rua por medo da criatura. Se algum assombrado souber e puder me dizer, agradeço o que pode ser essa criatura e por que tantas crianças a viram também, né? Eu agradeço. Obrigada por ler o meu relato, beijo para toda a família, agora é só para mim. Sim, imagina. Como que era o rosto, a cabeça desse ser? Era peludo e tinha pata de cavalo, é isso? Mas ele tinha rosto de gente? Eu não reparei aqui. Tá. O som do tambor, papapá, continuava a brincar. Quando olhei na esquina e vi a figura que vinha descendo. Ele tinha mais ou menos 2 metros de altura, pelagem marrom escura. Esse pelo era corpo inteiro e cabeça. Tinha chifre e pata de cavalo e trazia um tridente nas mãos. Mas, e aí? Era feição humana? Então tinha mão, tinha braço. Como que era o rosto? O rosto também era peludo ou tinha pelo só da cintura para baixo? Mas devia ser. Pode ser alguma entidade mesmo. Não sei se seria histeria coletiva, não. Todo mundo vê a mesma coisa e lembrar até hoje? Sem um descrever pro outro, né? Deixa eu anotar aqui. Acordei e ainda estava em Sete Além.
O moço que nos conta esse relato tem 19 anos e é de São Caetano do Sul, do ABC Paulista. E ele diz que alguns meses atrás aconteceu algo muito estranho com ele e, vendo os vídeos aqui do canal, ele resolveu compartilhar. Ele conta que foi em uma tarde de domingo, logo após chegar da igreja com os pais dele. Ele estava com muito sono, cansado e deitou para tirar um cochilo. E durante esse cochilo, esse sono, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava com um amigo dentro de um carro. O amigo dirigia esse carro. E eles estavam numa rua que tinha pedras ao invés de asfalto e parece que estava acontecendo uma feira nessa rua. E o dia estava escuro, como se fosse chover, sabe? Mas eles continuaram em frente nessa rua que estava cheia de feirantes ao redor. E em um determinado momento, uma mulher morena com um corpo escultural passou na frente deles. Atravessou a rua na frente deles. E ele não sabe por que cargas d'água, ele resolveu sair do carro e ir atrás daquela mulher. E ele foi atrás da moça até chegar na esquina onde ela estava. Quando ele estava se aproximando dela, ela se virou para ele e disse: Sete além não é lugar de santo. Nesse exato momento ele acordou. Aí ele viu que estava na cama dele, tudo seguro, tudo normal. Aí ele pegou o celular e imediatamente contou isso através de mensagem para uma amiga dele, contou do sonho. Aí ele foi para a cozinha para beber um pouco de água e reparou que estava sozinho em casa. Mas até aí nada de estranho, porque, sei lá, afinal os pais poderiam ter saído de casa, enfim. E aí ele resolveu dar uma olhada na rua. Foi para fora de casa, no que ele olhou a rua, ele estava no mesmo lugar de antes. Aquela rua cheia de pedras, com aquele clima chuvoso, com os feirantes ali na rua. Era bizarro aquilo, porque agora ele estava acordado. Não era mais um sonho, ele se sentia acordado. Então ele começou a entrar em pânico. Foi quando ele viu aquela mesma mulher, aquela morena, novamente atravessando a rua e vindo na direção dele. E numa atitude rápida, ele trancou a porta, entrou, foi para o quarto dele e ficou lá. E assim que ele deitou na cama, ele sentiu o corpo paralisar. Agora ele não conseguia se mexer, ele não conseguia gritar. Foi então que aquela mulher, aquela morena, entrou no quarto dele e conforme ela se aproximava dele, ela não parava de dizer aquela mesma frase. Sete além não é lugar de santo. Sete além não é lugar de santo. Ele entrou em desespero porque ele não podia se mexer diante daquilo. Foi quando ele ouviu a voz da mãe dele chamando por ele. E aí ele foi fazendo força até que ele conseguiu levantar. E assim ele acordou de verdade. Viu a mãe dele ali no quarto chamando por ele, né? O dia estava ensolarado, não tinha mais mulher nenhuma, naquela mulher estranha no quarto dele. E aí ele pegou o celular e foi conferir se ele tinha mandado aquela mensagem para a amiga dele. Mas não tinha nada no celular dele, não existia mensagem. E ele diz que com certeza essa foi a pior sensação que ele já teve. E até hoje ele não sabe explicar o que foi aquilo, ou quem era aquela mulher que repetia aquela frase: Sete além não é lugar de santo. E isso daí parece o filme A Origem, é esse? Que é um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E que eu tô tomando água. Vamos lá, vamos ler este daqui. Iemanjá me salvou, mais um relato. Dava para fazer, se eu tivesse guardado e não tivesse contado esses relatos, dava tranquilamente para fazer uma coletânea temática só de relatos de Iemanjá. Mas como eu vou contando tudo, eu tenho que parar de contar para juntar uma coletânea. Mas vou contar esse daqui. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e vim contar uma história que aconteceu comigo em julho de 2021. Antes de começar, gostaria de falar que a minha família é umbandista. Então, aqui em casa, na porta da frente, tem uma estátua de Iemanjá apoiada em um daqueles bufês para sala. Sabe aquele aparador, tipo um aparador assim, um móvel. Então, tem uma estátua de Iemanjá ali. Bom, eu estava tendo uma tosse horrível que não passava por nada. Eu tomava xarope, mas não passava.
Então minha mãe me levou a uma médica que disse que havia grandes chances daquilo ser uma tosse alérgica, tendo em vista que meu irmão e minha mãe são super alérgicos. Ela me receitou remédios, inclusive um antibiótico para tomar por 10 dias. Tomei tudo e não passou. Decidimos ir em um outro lugar que disse a mesma coisa, uma tosse alérgica. Tomei outros remédios por mais uma semana e nada. Eu não gosto de ir ao médico, sabe? Eu fico nervosa toda vez. Então, para mim, aquilo estava sendo horrível. Nesse meio tempo, eu já estava com 1 mês de tosse. Até que um dia, em uma das tosses que tive, saiu uma secreção com sangue. Fiquei muito nervosa, comecei a tremer muito, quase chorei. Mas a primeira reação que tive foi ir até a estátua de Iemanjá. Eu ajoelhei em frente a ela, extremamente trêmula e com os olhos cheios d'água, comecei a pedir que ela me curasse, que não me deixasse daquele jeito, que tirasse de mim toda a enfermidade. Fiquei ali um bom tempo com ela, até que me levantei, lavei o rosto e me acalmei. Eu não contei isso para ninguém. Eu sei que deveria ter contado, sem sombra de dúvidas, mas na hora eu estava tão nervosa que eu só pensava, o que está acontecendo comigo? Ela não contou da secreção que saiu, entendeu? O que será que está acontecendo comigo, né? Bom, 2 dias depois, fui conversar com o Iemanjá pela segunda vez. Disse que eu estava com muito medo e pedi para ela me acalmar, que me desse paz. Minha mãe pediu para o meu avô me levar na UPA, onde a médica me pediu um raio-x do pulmão. Quando ela viu o meu raio-x, disse que era gravíssimo e que eu não sairia e de que ela, a médica, não sairia daquele hospital sem antes me internar. Aí que eu entrei em pânico total. Fiquei vermelha de tanto chorar. Realmente eu pensei que eu fosse morrer. Ela disse que eu estava com uma pneumonia e provavelmente com tuberculose. Minha mãe estava no trabalho e assim que chegou ao hospital, me falou que não ia sair do meu lado. Eu fui internada na UPA e passei uma noite lá, pois fui transferida para um outro hospital que poderia cuidar melhor de mim. Quando cheguei nesse outro hospital, minha mãe pegou uma mala que minha tia levou com umas roupas nossas. De lá ela tirou um casaco para mim, pois estava com frio. Era um casaco novíssimo que ela havia comprado 2 dias antes. Eu não tinha nem usado ainda. Na hora que eu vesti o casaco, eu senti alguma coisa no bolso e coloquei a mão. E adivinha, Ana? Era uma concha. Uma concha no casaco sem uso. Nesse momento, eu só conseguia lembrar de quando eu fiquei ajoelhada em frente à estátua de Iemanjá pedindo a minha cura. Eu me emocionei na hora. Fui realmente diagnosticada com tuberculose. Na época, a médica disse que meu pulmão estava muito comprometido. Cheguei a ficar no oxigênio, quase não resisti, mas sempre tive a certeza que mamãe Iemanjá estava ali, do meu lado, e que não iria deixar nada de ruim me atingir. Lá no hospital, iniciei o tratamento e 20 dias após a internação eu recebi alta. Hoje estou bem e ontem completei todo o tratamento, que dura 6 meses. Eu achei até que era 1 ano. A médica disse que tive ótimos resultados, ainda preciso fazer fisioterapia respiratória, mas que eu já estou muito bem. Sou extremamente grata por Iemanjá ter me ajudado, pois tenho certeza absoluta que ela não soltou a minha mão e ajudou na minha cura. Gente, que interessante. A gente pensa assim em tuberculose porque foi algo assim que foi bem tenso mais antigamente, né? Eu não sei hoje em dia. Eu lembro que quando eu estava no estágio no hospital, tinha um paciente lá, um senhor, mas a gente pensar, né, assim, hoje em dia, nossa, mas muito interessante esse lance da concha, maior sinal, né, de que algo como assim, eu te ouvi e eu tô aqui, sabe? Fique calma.
É um sinal de que eu ouvi e eu tô aqui. E teve todo o tratamento e tal, e acabou tudo bem. Mas é muito interessante, né? Você vai falar, é coincidência? Não acredito em coincidência desse tipo. Muito bom. Peraí. O aceno da santa. Vamos ler. Olá, Ana, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Venho trazer uma história da minha família. Todos os nomes estão trocados. Pode ler tranquilamente. Muito obrigada. Meus avós... Os nomes estão trocados. Meus avós, Valdo e Nice, se conheceram no fim de 1943. Ele tinha 19 anos e ela tinha 17 anos. Nice era colega de escola de Zezé, sobrinha mais velha de Valdo. Peraí, Valdo e Nice se conheceram, tal. A Nice era colega de escola de Zezé, que era a sobrinha mais velha de Valdo, tá? Ele tinha sobrinhos da mesma idade dele, pois ele era o caçula temporão, muito mais novo do que seus irmãos mais velhos, sei. Zezé vivia querendo apresentar o seu tio Valdo para a amiga Nice e conseguiu numa quermesse no final do ano de 1943. Os dois simpatizaram entre si e começaram a namorar. Ambos eram de uma cidade próximo a Aparecida, mas o meu avô, nessa época, estava começando a lidar com a fazenda de seus pais na cidade vizinha e havia se mudado para lá. Todos os dias, de tardezinha, ele selava sua égua garbosa e ia namorar Nice. Depois voltava para a fazenda, já um pouco tarde. Era mais ou menos de 20 quilômetros. Não, era mais ou menos não. Era mais de 20 quilômetros para ir e 20 quilômetros para voltar. Gente, de cavalo, a cavalo ainda. E depois de uns meses, a égua deu mostras de que não aguentava mais, tadinha. Valdo, então, começou a ir com seu burro preto. Em junho de 1944, meu avô pediu a mão de Nice para o pai dela, senhor Colombo. Ele disse, a Nice, se quiser, pode casar. É só esperar o fim do ano, para ela se formar no ginásio, e então vocês podem casar. Valdo protestou. Ah, senhor Colombo, eu não posso esperar esse tempo todo, não. Minha égua já quase morreu e meu burro não tá dando conta. Eu preciso levar a Nice para a fazenda logo, para parar de ficar vindo aqui todo dia. Eu quero casar logo. E Nice aceitou. Meio sem jeito, mas aceitou. Valdo era um jovem muito afoito, expansivo, ativo e agregador. E os preparativos foram feitos, com convites enviados, parentes de todos os cantos vieram. A cerimônia foi marcada para 14 de setembro de 1944, na Basílica de Aparecida, que chique! Onde era comum o casamento das moças de boa família do Vale do Paraíba, sempre muito devotas. Mas Nice ainda não estava muito convencida se queria realmente casar. Não sei não. Ela queria se formar, não tinha muita certeza. A dúvida batia forte em seu coração adolescente. Oh, tadinha. Envolvida pelo entusiasmo de Valdo, foi se deixando levar. O noivado, os preparativos, tudo aconteceu muito rápido. E quando ela viu, ela estava diante do altar. Irrefletida e duvidosa. Ai, meu Deus. Pronta para dizer não. Resolveu rezar. Pediu a Nossa Senhora Aparecida que lhe desse um sinal se ela deveria aceitar ou não. Quando o padre lhe perguntasse, né? Ai, Nossa Senhora, aceito ou não aceito? Não sei não. Pois juntava cada pedacinho de coragem que havia em seu corpo franzino para enfrentar a multidão. Olhou então para a imagem,
a verdadeira imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela encontrada lá no fundo do Rio Paraíba, que estava ali no altar. E ela olhou para a imagem implorando um sinal. Imagina isso, e, tipo, em cima da hora, né? Já tá ali casando, falo sim, falo não, falo sim, falo não, santa, por favor. E a imagem da santa, nesse momento, lhe fez um aceno, como um sim, levantando e abaixando a cabeça ligeiramente. Tipo, vai lá. Um sim. Dissipou-se a dúvida em seu coração e ela repetiu o gesto da santa para o padre quando ele lhe perguntou se aceitava Valdo como seu legítimo esposo. Ela fez assim também. E casaram-se. O casamento teve seus percalços, como todos têm, mas foi muito feliz e frutuoso. No Natal de 1945, nasceu o primeiro filho do casal, o meu tio mais velho, que infelizmente nos deixou agora em 2021. E foram mais 15 filhos na sequência, sendo que o caçula nasceu em 75. Ao nascer, ele já tinha 8 sobrinhos. Gente, quando o caçula nasceu, ele já tinha 8 sobrinhos. Meu Deus! Valdo faleceu em 2000, mas Nícia ainda é viva e nos conta sempre essa história do dia de seu casamento e de como nós, seus 104 descendentes de sangue, entre filhos, netos, bisnetos e trisnetos, todos temos essa dívida com Nossa Senhora Aparecida, que foi quem a convenceu a se casar. Olha, se Nossa Senhora tivesse feito assim, não tinha 104 pessoas dali, eles não iam existir ali. Olha só, que foi quem a convenceu a se casar. Um grande abraço a todos os assombrados. Um beijo para você, obrigada. Mas sabe que eu lembro de fazer... Só que era brincadeira, não era nada sério como isso, né? Eu já contei para vocês, minha mãe teve uma época que ela tinha uma imagem, ela ganhou assim, né, de Nossa Senhora Aparecida, ficava em cima do guarda-roupa. Ficava em cima do guarda-roupa no quarto da minha avó, eu acho. E aí eu ia com a minha amiga, sentava na beira da cama da minha avó e ficava olhando lá e ficava fazendo pergunta pra santa. E porque a gente via ela responder sim e não, como ela tá falando aí. A gente perguntava, mas era pergunta besta de criança de 5 anos de idade. Tal coisa, respostas, perguntas cujas respostas poderiam ser sim ou não. Então, você gosta de fulano? Aí ela falou sim, porque ela fazia assim, ó. E aí a gente ficava lá, tá vendo? Ela falou não, falou que não. Ai, meu Deus, aí ela falou isso, eu lembrei que ela perguntou e ai, né? Bom, beleza. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.